Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 2 de novembro do ano de 2021 e hoje nós estamos no dia 27 do mês de Reshvan do ano 5782. Nós estamos aqui para uma lição a cada dia, onde nós temos aí com o nosso Rabino Hafetz Chaim a respeito de Shemirat Halashon, que é exatamente preceitos, ensinamentos, palavras de sabedoria e também de prudência e exortação sobre guardar a língua, para não cairmos realmente no pecado de Lashon Hará, que é maledicência, né, fofoca, colocar uma pessoa contra a outra e coisas nesse sentido. O objetivo do nosso Rabino Hafetz Chaim para Shemirat Halashon é para que nós tenhamos realmente o aumento do nível de respeito mútuo entre os amigos, a própria família, os colegas de trabalho, os colegas de escola, ou seja, em qualquer grupo de convívio, seja você mais uma ou mais de uma pessoa, que tenhamos, né, de fato, um alto nível em guardar a língua, para que nós possamos ter um bom convívio entre as pessoas. Isso daí é amar o próximo como a si mesmo. De uma linguagem simples, né? Lashon Hará é exatamente o quê? Maledicência, fofoca, né? Uma linguagem bem simples para todos entenderem é que Lashon Hará é uma língua maldita, é aquela que gosta de fazer fofoca das pessoas, falar mal das pessoas, falar de forma negativa contra as pessoas, né? Então, por isso, são preceitos, ensinamentos para que nós possamos ter aí realmente esse temor aos céus e possamos pôr em prática o amar o próximo como a si mesmo. Um dos grandes sábios, né, do nosso povo israelita, Gaon de Vilna, em seu testamento encaminhado à sua família, ele fez um testamento ético e assim ele escreveu: precisamos ser julgados por cada palavra. Até mesmo um comentário sem importância será levado em conta. O pecado da fala proibida é o pior de todos, como afirmaram os nossos sábios. Esses são os pecados cujos frutos, ou seja, as punições secundárias, são extraídas da pessoa neste mundo, enquanto o principal, isto é, a punição principal, ela permanece aguardando por ela no mundo vindouro, no Olam Rabá, né? Mais conhecida aí dentro desse aspecto aqui como o juízo final, certo? O juízo final. Por isso que os nossos sábios falam assim, ó, é melhor nós sofrermos aqui, agora, do que sofrermos depois. Então, nesse sentido aqui do Lashon Hará, o pecado da maledicência, a fofoca, é melhor sofrer aqui. Em que sentido? É melhor nós sofrermos no sentido de morder a língua para não praticar Lashon Hará, né? Sofrer no sentido de que vou fazer exatamente aquilo que a minha alma animal não gosta. Ela gosta de falar mal dos outros. Ela gosta de uma boa fofoca. Então, eu vou fortalecer a minha alma divina e não vou dar lugar para a alma animal. Então, isso causa, entre aspas, né, um certo sofrimento para a pessoa, porque ela vai entristecer o seu eu, o seu ego, a sua psique, ela vai realmente fazer aquilo que é contrário ao gosto, ao regalo da vida, das paixões, e por aí afora vai, né? Porque falar mal dos outros realmente traz um grande êxtase, né, para as pessoas, né? As pessoas que gostam de fazer Lashon Hará
quando termina de fazer, né, a maledicência, a fofoca contra alguém, então ela, lavei a minha alma. Todos nós conhecemos essa expressão, né? Então, lavar a alma dentro desse aspecto aqui é realmente sujar a alma, né? É fazer com que a alma vá, né, realmente à lavagem, né? Vai para aquilo que não presta, vai para a fossa, né? Cheio de estrumes lá, né? Então, a punição principal para quem faz Lashon Hará está reservado para o juízo final. Quer dizer, além da pessoa sofrer aqui por causa do pecado de Lashon Hará, né? Além de trazer danos para o seu próprio corpo, sentir dores, angústias, aflições e coisas semelhantes, ainda tem uma boa parte reservada lá para o outro lado, né? Então é muita tolice, né? Querer sofrer aqui e sofrer pior lá, né? No juízo final. Então, pense sobre isso. O que mais precisa ser dito acerca deste pecado, diz o grande sábio Gaon de Vilna, o que mais precisa ser dito acerca deste pecado, o mais grave de todos? Eclesiastes, capítulo 6 e o verso 7 diz: o homem deve fazer todo tipo de esforço pela sua boca. Obviamente, aqui está falando todo esforço no sentido de guardar a língua. Os sábios comentam, né, que todas as mitzvot, todos os preceitos, mais o estudo da Torá por uma pessoa não são suficientes para negar o que diz de forma pecaminosa. Então, quando a pessoa age de forma pecaminosa, não adianta ela simplesmente se defender ou querer se esconder atrás de mandamentos e do estudo da Torá. Se ela não se arrepende do pecado de Lashon Hará e realmente não muda seu estilo de vida, não adianta nada, né? Se envolver com mandamentos, se esconder atrás de mandamentos ou atrás do estudo da Torá, né? Aí na realidade você vai ficar com uma rapadura na mão, né? E não com as escrituras na mão. Então os nossos sábios dizem que o ofício do homem, qual o ofício do homem que deve exercer neste mundo? Que tipo de ofício é para você exercer aqui? Ele deve lutar para imitar o mundo, para evitar as palavras de maldade, né? E apertar bem os seus lábios, como duas pedras de um moinho, que moem uma contra a outra, né? Então aqui, né, fazer imitar o mundo para evitar as palavras de maldade, né? O mundo, ele não fala, ele guarda silêncio. Assim como também apertar bem os seus lábios como duas pedras de moinho, né? Então, como que exerce as duas pedras de moinho? Então, as duas pedras de moinho, elas se chocam entre si, elas vão rodando uma contra a outra. E o que se apresenta no meio das duas pedras, então as duas pedras vão moer aqueles grãos que ali se apresentam entre elas, né? Então elas se apertam de tal forma que os grãos realmente são esmiuçados, tornam-se em farelos, né? E então perde a sua forma original de grãos. Então aqui o nosso sábio Gaon de Vilna fala que apertar bem os seus lábios como duas pedras de um moinho que moem uma contra a outra. Ou seja, apertar bem os lábios, né? A linguinha faz uma coceirinha para falar, então você vai apertar bem os lábios. Ou seja, não vou falar, não vou cair no pecado de Lashon Hará. Assim devemos fazer. Dessa forma, então, nenhuma dessas palavras escapa de ser registrada no céu. Toda a palavra, sem exceção,
ela é registrada nos céus. E isso nos dá a ideia real de que, principalmente, toda a palavra de Lashon Hará, mais ainda, ela é registrada. Por isso, Eclesiastes capítulo 10, verso 20 diz: pois um pássaro do céu leva o som, e uma criatura alada conta o assunto. Né? Então, significa que uma palavra que você diz e que muitas vezes você acha que foi dita em segurança, em alto segredo, ela não foi de fato um segredo. Alguém ouviu. Lembra daquele ditado que diz que cuidado que você fala, porque as paredes têm ouvido? Aí a pessoa fala assim, para com isso. Além dos muros da minha casa aqui, quem que vai pular aqui para ficar com o ouvido pregado na parede para querer ouvir o que eu converso dentro da minha casa? Mas o problema não é esse. Cuidado que você fala, as paredes têm ouvido. Ou seja, os anjos ouvem a tua palavra e leva para os céus. Você não está sozinho. Você nunca está sozinho. E você precisa entender isso. Continuando, né? Não deixes que a tua boca ponha culpa na tua carne e não digas ao emissário que foi um erro, né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós somos exortados que nós não devemos, de forma alguma, abrir a nossa boca para falar qualquer coisa conectada com Lashon Hará. O melhor remédio continua sendo Shemirat Halashon, guardar a língua. E por isso, né, não deixe que a tua boca ponha a culpa na tua carne. Significa que quem pratica Lashon Hará, ele traz mal para si mesmo, ele traz mal para o seu organismo, para o seu próprio corpo. Assim como também não digas ao emissário que foi um erro, ou seja, o anjo, ele está anotando corretamente o que você está dizendo, e ele vai levar aos céus, ao tribunal celestial, né? Então não adianta nada você dizer, não, foi um erro, foi por engano. Não, não tem como. Então, por isso, amados, que nós não nos esqueçamos realmente desta frase que vamos encontrar muitas e muitas vezes dentro do nosso um dia, ou melhor, uma lição a cada dia de Shemirat Halashon, guardar a língua, uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Haim, onde nós sempre vamos encontrar a seguinte expressão: o silêncio continua sendo o melhor remédio. Até amanhã. Shalom.